sistema de processo eletrônico inédito no judiciário brasileiro, em uso em todos os graus de jurisdição da 4ª Região, dos juizados ao tribunal. O único que atende também os processos criminais, do inquérito ao recurso. Tecnologia de informação própria, software livre com baixo custo para o poder público. Em 2002, o TRF4 cria o primeiro sistema processual eletrônico do Judiciário Federal do país. Nasce o EPROC, inicialmente instalado nos Juizados Especiais Federais da Região Sul. Em 2009, começa a funcionar um projeto piloto na Subseção Judiciária Gaúcha de Rio Grande. Um ano depois, funcionamento em todas as varas da 4ª Região. E também realidade no 2º grau. O TRF4 passa a utilizar o sistema, inclusive para o envio de recursos especiais e extraordinários ao STJ e STF. Hoje são mais de 1 milhão de ações eletrônicas distribuídas no 1º grau. Cerca de 62 mil recursos eletrônicos para as turmas recursais dos JEFs. E quase 120 mil processos virtuais no TRF. Números que garantem o título de justiça mais virtual do Brasil, segundo o estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O índice de 82% de ações eletrônicas é relativo ao número de processos novos. A média nacional foi de 67%. No TRF4, informatização é sinônimo de agilidade. Uma apelação civil eletrônica tramitou 77,21% mais rápido do que uma em papel. O tempo médio caiu de 272 para 62 dias. Já nos mandados de segurança, a queda chega a 55,42%. Nos agravos de instrumento, a redução é de 43,75%. Quem ganha é o jurisdicionado. Ele certamente terá uma resposta mais rápida do judiciário e poderá acompanhar o seu processo passo a passo mediante o acesso ao sistema virtual. Não há mais mistério para o cidadão. Com essa celeridade que atribui e essa facilidade de acesso, com certeza gera uma efetividade maior na prestação jurisdicional e isso chega direto para as pessoas. Eu acho que isso é que a sociedade quer, efetivamente, é que os processos sejam julgados mais rápidos, né? E o processo eletrônico, sem sombra de dúvida, oportuniza que isso se concretize na prática. O EPROC foi totalmente desenvolvido por servidores de tecnologia da informação das seções judiciárias da 4ª Região e do TRF4. E o melhor, com baixo custo para a administração. Totalmente desenvolvido com tecnologia livre, PHP e MySQL, sendo que no PHP nós utilizamos algumas bibliotecas de funções que a gente chama de framework. Esse framework também foi feito internamente, então todo o sistema foi desenvolvido com tecnologia desenvolvida aqui na 4ª Região. Todo o investimento que a gente fez no processo eletrônico foi para a parte de infraestrutura, que significa máquinas, servidores, área de armazenamento de dados, e não despendemos recursos para comprar licenças, por exemplo. Outra vantagem é a chamada interoperabilidade do sistema. Significa que o sistema ele vai conversar com os outros sistemas de processo eletrônico que existem no país. Por exemplo, hoje nós enviamos processos eletrônicos para o STJ e para o STF. Como? A partir desse modelo de interoperabilidade que permite que eu envie os dados dos processos eletrônicos automaticamente pela rede para os tribunais superiores. Um dos diferenciais do EPROC é a funcionalidade. Oferece um sistema fácil e lógico que atende às necessidades do usuário. A comissão técnica e a equipe de desenvolvimento e mesmo a comissão do processo eletrônico desenhou uma espécie de coluna dorsal do que pensa que deva ser o processo eletrônico e o preenchimento dessa coluna dorsal tem sido feito pelos nossos usuários, pelos juízes, pelos servidores, pelos advogados, pelo Ministério Público, pelos procuradores, pelos advogados públicos, enfim,
por todos esses usuários que nós, inclusive, chamamos eles de parceiros e não de usuários no desenvolvimento do sistema. Uma das vantagens aqui do nosso sistema aqui é que ele foi um sistema construído a 4 mãos. Eu acho que nenhum outro sistema, pelo que eu tenho conhecimento, proporcionou toda essa integração entre os diversos atores da cena processual. Quando a gente se encontra com os advogados de outras regiões, é unânime o pensar. O sistema da 4ª região flui muito fácil. É muito bom você entrar na 4ª região, você coloca um número de processo, você tem desde o primeiro despacho do juiz da citação inicial até o acórdão do Tribunal Regional Federal e você vai brincando, né, a expressão dada, você vai brincando com o processo e vai entendendo por que se chegou àquela jurisdição. Facilidade e trabalho online 24 horas por dia para os usuários. Nós, juízes, assinamos documentos, conferimos documentos da nossa casa, daqui do nosso gabinete, enfim, de qualquer lugar. O advogado peticiona de onde estiver, não tem problema, não tem hora, não tem dia e não tem local. O papel não nos permite isso. O papel nós temos que buscar lá o processo lá na vara, ou então no gabinete, ou na secretaria do tribunal, tem hora, tem que carregar, tem gente esperando na fila. Não tem fila, no processo eletrônico não tem fila, não tem nada. Com o cadastro prévio, os advogados peticionam e anexam documentos. As citações e intimações são virtuais e o profissional pode fazer o controle dos processos e dos prazos. Os recursos também são interpostos online. Nas varas e no tribunal, toda a tramitação é eletrônica. O sistema permite que as partes atuem simultaneamente. Não há praticamente mais no processo eletrônico serviço cartorial, como, por exemplo, uma juntada de uma petição, de uma contestação, de um documento no curso do processo. Quem faz é o próprio usuário, o advogado que junta, o procurador da República, enfim, ele que faz essa juntada desse documento. A acessibilidade mudou a forma de trabalhar na Polícia Federal. A facilidade tornou mais célere, né, o andamento do inquérito, também das diligências policiais, porque fez praticamente que a polícia trabalhasse online, né, tanto com o Ministério Público Federal como o Poder Judiciário Federal. A 4ª região é a única do país onde o processo criminal é eletrônico. O inquérito online agiliza as autuações na fronteira e o combate ao crime organizado. Antigamente nós tínhamos que nos valer de o colega sair de uma área de fronteira, às vezes 400, 500, 600 quilômetros, trazer meio físico aqui, aí passar pelo cartório, toda aquela burocracia, e hoje não existe mais isso. Hoje, então, essa medida deu uma celeridade muito grande e facilitou com certeza o trabalho da polícia. Na DPU, o cidadão pode acompanhar seu processo de casa ou no setor de atendimento ao público. Toda a distribuição de processos entre os defensores é tudo feito via EPROC, todas as intimações do tribunal. Hoje em dia, pouca coisa ainda tramita em autos físicos. O EPROC realmente representa a totalidade da nossa carga de trabalho hoje em dia. Na AGU, o sistema está em funcionamento há 2 anos, trazendo mais eficiência ao trabalho. O EPROC foi desenvolvido pelo TRF em conjunto com as procuradorias da 4ª região. Inclusive foram criadas ferramentas novas dentro do sistema que possibilitam o controle de prazos, quer dizer, organiza o trabalho do advogado. E além disso também, nós tivemos uma economia muito grande na questão da utilização do papel, né? Não só para a economia para os cofres públicos, mas também a racionalização do trabalho do advogado. Então, de nossa parte, eu acho que até cabe, né, destacar que eu acho que o processo eletrônico na 4ª região é uma realidade que está
implantada e consagrada. A defesa das autarquias federais feita pela PRF é facilitada com o gerenciamento do processo pelo EPROC. As ações chegam e são encaminhadas ao procurador competente. Permitir o melhor gerenciamento dos fluxos no âmbito da Procuradoria, além de conferir maior celeridade aos processos, racionalizando recursos, facilita também a atividade recursal nas demandas repetitivas, tanto a seleção na distribuição como a atividade do procurador na atuação processual. O uso do processo eletrônico pela Previdência foi aperfeiçoado na 4ª Região. A parceria entre o INSS e o TRF permite o acesso especializado da autarquia às informações processuais da Justiça Federal. Para nós isso é fundamental, porque nós nos comunicamos hoje, o INSS, a Procuradoria do INSS, né? E a PGF, que é quem hoje também auxilia na defesa da Previdência Social, quanto mais nós tivermos sistemas informatizados, mais rapidamente nós somos notificados, mais rapidamente nós nos defendemos e mais rápido garantimos, né, a prestação jurisdicional, porque a prestação que o judiciário dá, de certa forma, depois da decisão, permite que a gente também aqui cumpra as decisões judiciais de forma mais célere na medida em que nós recebemos as informações, já todas elas tratadas através de um sistema eletrônico. Então isso é muito importante. Nós estamos nos apropriando desse conhecimento sem nenhuma preocupação de estar nos copiando, porque eu acho que isso é racionalizar recurso público, quando a gente já tem uma ferramenta boa que possa servir ou que possa ser multifuncional para outros órgãos, não há nenhuma razão para que nós não a aproveitemos. Façamos os ajustes e aproveitamos, porque isso é racionalizar recurso, é economizar dinheiro público para poder investir em outras coisas. É uma experiência que o país está exportando, né? O tribunal tem levado este modelo aos mais diversos cantos do mundo, como uma experiência de sucesso na gestão de processos, na prestação jurisdicional. Eu acho que isso merece todo o nosso respeito, né, por a seriedade com que esse assunto foi tratado e continua sendo tratado pelo Judiciário brasileiro, em especial pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Outra instituição que também opera no processo eletrônico dentro do sistema próprio é o MPF. Uma cooperação entre os técnicos de informática dos dois órgãos garante mais rapidez. Eu recebi um acesso à conta de desenvolvimento do EPROC, um treinamento sobre toda a arquitetura, a forma como foi desenvolvido o EPROC, e uma vez conhecendo o sistema, começamos a desenvolver então as formas de integração de duas plataformas. A própria plataforma do EPROC e então desenvolvimento do Minuano aqui no Ministério Público. Ele facilita exatamente por quê? Porque aí, com o nosso sistema, nós não precisamos ir buscar cada peça lá diretamente no sistema EPROC, de olhar cada uma, aguardar o sistema, baixar cada uma das peças e ter que voltar ao sistema novamente, baixar a peça seguinte, já que com o nosso sistema essas peças todas já estão baixadas e nós temos o acompanhamento delas já sequencial dentro do Minuano. Escritórios privados que têm maior volume de ações na Justiça Federal, o EPROC foi adaptado para proporcionar o mesmo tipo de atendimento dado a uma Procuradoria Federal. Neste, especializado em direito previdenciário, mais de 10 profissionais utilizam o sistema.
Há uma centralização da distribuição dos atos processuais a partir da ordem dos advogados, do documento da ordem vinculado aos processos e assim se afunila. A gente cria um pequeno funil desses despachos, desses atos a serem cumpridos para serem distribuídos à medida do tempo. A gente acaba efetivamente exercendo o trabalho junto na plataforma do tribunal. Só que se prepara toda a estrutura para jogar para dentro da plataforma do tribunal, dentro do escritório. Se torna muito mais fácil de dialogar. Então, esses três elementos, a acessibilidade, o tempo e essa estrutura, essa rede, a partir de uma sistematização no ponto central, que é a ação principal, deu para o advogado uma facilidade tremenda para o manuseio dos atos. Para a otimização do trabalho dos advogados, a OAB é mais uma parceira do processo eletrônico. A seccional do Rio Grande do Sul firmou um convênio com o TRF4 para a cessão de uso do EPROC V2 e também do processo eletrônico administrativo da Corte, o SEI. Com isso, o tribunal passa a ter acesso à base de dados da OAB Gaúcha. A instituição é a única a realizar o cadastramento de advogados no EPROC fora da Justiça Federal. E também proporciona cursos de treinamento para capacitar os profissionais. A OAB do Rio Grande do Sul, ela é composta de 106 subseções, que são os nossos colegas do interior do estado, que começaram então a poder participar desses cursos de forma já, enfim, automática, ao vivo, no mesmo instante que estamos aqui em Porto Alegre assistindo, né? Que são pelas nossas antenas que nós temos instaladas nas subseções. E ele foi, na verdade, se aperfeiçoando com a própria colaboração da advocacia. Enfim, né? Que ela é uma parte ativa, né, do processo e que ela seja ouvida também em benefícios no manejo do processo. Aqui, capacitação é investimento. Acho que uma grande questão que, para mim, é primordial no desenvolvimento e principalmente na implantação do processo eletrônico e no seu sucesso no âmbito da 4ª Região, chama-se treinamento. Treinamento. Os cursos de treinamento são via de mão dupla para o aperfeiçoamento do sistema. Passamos a fazer treinamentos para os usuários, todos os usuários internos e externos, através de workshops, né? E também eventos de treinamento, tanto na sede da Justiça como na sede dos próprios órgãos, como, por exemplo, na sede do Ministério Público, na sede da Polícia Federal, na sede da OAB. Ao mesmo tempo, nós aproveitamos para ouvir os parceiros e eles informarem, então, o que precisa ser desenvolvido, como ficaria melhor a ferramenta, como o funcionamento seria melhor. Na Fazenda Nacional, o EPROC acelerou a tramitação das ações de execução fiscal. Em um ano, foram distribuídos quase 76 mil processos. As CDAs, certidões de dívida ativa, que antes eram recebidas e distribuídas no papel, hoje chegam ao TRF em lotes, por meio digital. O uso do EPROC também trouxe racionalidade e economia ao trabalho da Caixa. Melhorou 1000%, né? Quer dizer, há casos aqui, inclusive, que os colegas aí peticionam pela manhã e à tarde já tem o despacho, né? Quer dizer, não tem mais aquela tramitação longa que tinha dentro dos cartórios, não é? E conosco, inclusive, as citações, né? Antes tinha que vir um oficial de justiça, sentava 100, 200 mandados. Hoje isso é de forma automática. Baixa um clique lá na Justiça Federal, nós já recebemos aqui.
Então, para nós é algo que não tem paralelo, eu acho, assim, na história do direito, acho que aqui do nosso país, uma alteração tão significativa quanto o processo eletrônico, né? E, além do que, é um processo que poupa, eu gastava aqui no jurídico do Rio Grande do Sul cerca de 1 milhão de folhas de papel. Isso sem contar os toners, as impressoras, né? Então, além de tudo, ele é sustentável, né? Que hoje isso é muito importante, né? O processo eletrônico não derruba árvores. A redução de gastos medida pelos parceiros é maior ainda na Justiça Federal da Região Sul. Só em insumos como papel e impressão, são economizados cerca de 20 milhões de reais por ano. 250 servidores das seções e subseções judiciárias e também do TRF, que estavam envolvidos com distribuição e redistribuição de processos, passam a se dedicar somente à prestação jurisdicional. Nós percebemos uma sensível diminuição da atividade cartorária. Essas atividades ou ficaram automatizadas ou desapareceram, como a carga do processo exemplificando. Encaminhou-se um estudo, então, para a Corte Especial, que aprovou o estudo no sentido de diminuir, na ordem de 34%, as estruturas das turmas, de técnicos e analistas, enfim, que foram realocados para a atividade jurisdicional, ou seja, em gabinetes de desembargador ou em áreas administrativas que estavam carentes de pessoal. A tecnologia revoluciona os métodos de trabalho dos operadores do direito. Em mutirões judiciários, magistrados e servidores de outras varas podem atuar em conjunto nos julgamentos via web. Um exemplo foi a cooperação entre varas de 2 cidades gaúchas distantes uma da outra. Para agilizar processos de Canoas, servidores da vara do município de Santiago, que estava com as ações em dia, trabalharam junto, online. Outra facilidade é a realização de audiências à distância entre subseções judiciárias. Os advogados dos 3 estados do Sul também podem fazer a sustentação oral por videoconferência em todas as turmas de julgamento do TRF4, diminuindo os gastos para as partes. Sim, ela nunca esteve nativa, mas esteve sim com faturamento. Mas uma das maiores vantagens se dá na possibilidade do trabalho à distância. Esta servidora do TRF4 está exercendo suas funções via processo eletrônico diretamente de Madrid, na Espanha, sem custos para a administração pública. A necessidade do meu afastamento físico do tribunal teve origem na designação do meu marido, que é delegado de Polícia Federal, por uma missão policial e diplomática na Espanha. Se eu entrasse ou permanecesse na fruição da licença para acompanhamento de cônjuge, o gabinete ficaria desfalcado, não poderia chamar alguém no meu lugar. O EPROC é uma ferramenta de trabalho fantástica que tem quebrado paradigmas jamais imaginados. É incrível, toda vez que com um clique a gente consegue ter acesso e fazer análise de processos que pelo sistema antigo corresponderia a 10, 15, 20 volumes de papel. Ele possibilita que o mesmo trabalho que é desenvolvido dentro das instalações físicas do tribunal seja realizado de qualquer parte do mundo. O EPROC também permite que este procurador da República continue atuando de Roma enquanto faz um curso de doutorado na capital italiana. Hoje é possível aperfeiçoar-se academicamente sem interromper as suas responsabilidades com a jurisdição. A maravilha, o encantador do processo eletrônico é que desaparece a distância. Eu não trabalho à distância, eu trabalho do mesmo jeito que eu trabalhava em Porto Alegre. Nós temos atualmente 3 horas de diferença. Isso, teoricamente, seria um problema se eu estivesse, se os processos não fossem eletrônicos. Quando os processos são eletrônicos, a noção de tempo também é alterada. Os processos são 24 horas.
A Procuradora da República na cidade de Rio Grande também está oficiando diretamente de Roma, via EPROC, e conta a diferença da realidade da justiça italiana em relação à nossa. A burocracia na Itália é muito grande, em todos os campos. Da administração é muito grande e na justiça ainda continua processo em papel. Não teve essa revolução que já teve aí na quarta região, né, pelo menos. E então eles estão muito interessados em conhecer o processo eletrônico para tentar agilizar também, trazer essa experiência para eles aqui no processo judicial deles. A virtualização cria uma nova cultura dentro do judiciário. Um novo visual. Ficam para trás os gabinetes e secretarias abarrotados de processos físicos e surge uma outra forma de organização. Sem papel, com compartilhamento do conhecimento entre todos os envolvidos no processo. Saímos do meio que é estático, né, do meio que é pesado e passamos para o virtual. Nós devemos nos adaptar a essa nova realidade e mudamos quase tudo, a maneira de trabalhar, a maneira de armazenar processos. Os prédios não precisarão mais ter essa configuração majestosa de grandes edifícios. Nós não precisamos mais de extensões de espaço tão grandes para guardar processos. Nós podemos trabalhar à distância. Enfim, podemos interagir com os advogados, com outros atores do processo de forma imediata, instantânea. Enfim, quase tudo mudou. Um sistema pronto para ser compartilhado, compatível com todas as matérias e graus de jurisdição. Hoje, com o processo eletrônico, essa tramitação praticamente ela é direta, né? É instantânea. Acho que esse sistema é um sistema modular, deveria ter inclusive como modelo. Com certeza o sistema eletrônico trouxe grandes benefícios para a área de fronteira, né? E eu acho que não tem nenhum sistema, eu conheço vários no país inteiro, não tem nenhum que seja parecido ou que tenha todas as demandas tão bem feitas quanto o V2, né? Acho que isso é um ganho também para a população, né? No sentido que vê o seu processo julgado mais rapidamente. Acessibilidade, segurança e transparência para o cidadão que busca a efetividade no trabalho do Poder Judiciário. Quando não existia esse sistema assim, era bastante difícil, né, para a gente conseguir ter esse acompanhamento, né, do processo. A transparência, o acesso, você vai pessoalmente em busca daquilo que você quer, entende? Você vem tirar suas dúvidas, né? E você consegue assim num tempo recorde também, né? Porque o atendimento também, até o tempo, facilitou bastante, né? A justiça, ela está de parabéns. O novo tempo do Judiciário Federal Brasileiro já é realidade na 4ª região. EPROC, a Justiça Federal do Futuro, acontecendo no presente.